Olá, boa tarde, bem-vindo ao nosso canal Projeto Criança Talento e desde já eu convido a você para compartilhar esse conteúdo maravilhoso, esplendoso e esta semana nós estamos com a nossa quinta contação de história, né? Cada dia uma tia e pedimos a você para acompanhar esse lindo trabalho. E hoje, como é o meu dia, né, gente, eu não vou contar a história. Eu vou trazer para vocês uma palestra sobre o abuso e a exploração de criança e adolescente, tá bom? Mas desde já, antes de eu começar aqui essa pequena palestra, porque o vídeo é muito curto, eu quero desde já parabenizar a todas as pessoas que têm trabalhado em prol da defesa de nossas crianças, que estão trabalhando incansavelmente, como os psicólogos, como também o conselho tutelar, os terapeutas, né? E todos os órgãos governamentais que estão estimulando, né, compartilhando, né, a defesa das nossas crianças e também aos tios e tias do nosso querido Brasil que tem também orado e abençoado esse lindo trabalho do Ministério Infantil, tá bom? Então, sem perda de tempos, vamos falar um pouco sobre o abuso sexual. Bom, gente, é o seguinte, a violência sexual é um problema muito comum nos nossos dias, né? Porque segundo a estratégia, né, eles falam, é a estratégia internacional, né, gente? Eles falam que 12% da população mundial algum dia sofreu algum abuso dessa natureza na infância, né? E a pessoa que passa por isso é como se a pessoa entrasse em um caminho obscuro, né? É como se abrisse uma cicatriz dentro do próprio coração da pessoa, que somente Jesus traz a cura dupla. Isso porque a pessoa tem que também se esforçar, né? Porque a pessoa que passa pelo abuso sexual, é um detalhe, quer dizer, a pessoa, ela é inconsciente, né? Mesmo que ela não tenha nenhuma possibilidade de participar desse ato, é inconsciente, a pessoa é inconsciente, é como se alguém chegasse e colocasse um fardo sobre essa pessoa, que esse fardo não é propriamente dessa pessoa, né? E nós vamos falar para você que o abusador, gente, é aquela pessoa assim que tem estratégia. Ele é uma pessoa desumana, que muitas vezes ele pega aquela criança, gente, e ele estrupa, ele mata, ele toca fogo, né? E é aquela pessoa assim, que não tem coração, certo? Então é aquela pessoa que tem estratégia, né? É aquela pessoa que entra dentro da sua casa. O abusador, gente, ele não tem a cara de abusador. Simplesmente ele começa com aquela amizade, mas o desejo dele é ter acesso àquela criança. Ele começa, entra na sua casa, ele se faz ser teu amigo, ele é aquela pessoa assim dedicada, é aquela pessoa que luta, que está lá mostrando que é uma boa pessoa, mas no fundo disso ele é uma pessoa depravada, é uma pessoa imoral, é uma pessoa que não tem assim um espectro de amor, porque ele vai lá profundo, quando ele está estabilizado ali dentro da casa da pessoa, que ele pega a confiança da família, então ele começa a participar, ele começa a jogar aquele joguinho dele, aquele capricho sobre a criança. E quando a criança ela tem a baixa autoestima, ela está mais favorecida, entendeu? Ela é uma isca para realmente para o abusador, né? Porque o abusador está ali e ele quer fazer realmente o que ele tem na mente, né? E a gente vê que muitas vezes, segundo também a estratégia, o abusador pode ser também o pai, o padrasto, o tio, o sobrinho, porque 99% o abusador mora também com a criança, né? Aquela pessoa amiga que vem, chega e entra e ali fica, se aposta não. Muitas vezes o abusador pode ser o pai, né? A gente, olhando nessas redes sociais, a gente vê muito isso aí acontecer. E muitas vezes, gente, a criança vai, fala para a mãe, e eu quero deixar um detalhe aqui, que tem muita mãe
psicopata, né? Como também tem pai, né? Tio, tudinho. Então, muitas vezes a criança vai lá e é vulnerável. Muitas vezes não sabe falar, mas muitas vezes a criança vai lá, diz pra mãe, fala pra mãe, e a mãe não quer aceitar. Nós temos um caso aqui que foi no Mato Grosso, em que uma senhora tinha um casal de filho e tinha uma menina de 10 anos, e aí ela conheceu esse rapaz, colocou dentro de casa. Isso acontece muito. E aí ele começou a abusar da criança, a criança foi falar para a mãe ficou com raiva da criança e matou a criança, enterrou a criança viva, fez a criança cavar um buraco, colocou a criança dentro e começou a jogar terra e quando estava tudo assim concretizado, ela foi beber, tomou 2 cervejas lá no boteco, voltou novamente. Quando ela chegou, que viu a criança lá ainda respirando, ela acabou de matar, né? Ela está presa. Então isso acontece muito. Muitas vezes os pais sabem que está havendo abuso ali dentro de casa, mas os pais não querem aceitar e a criança fica vulnerável. Agora eu pergunto a você, como seria a reação de uma mãe saber que o próprio pai está abusando da filha? Ou então vice-versa, né, gente? Porque, como eu falei, existe mãe psicopata. Então, gente, é aqui que a gente vê como é o tratar das nossas crianças, né? E eu quero dizer para você que o Brasil é campeão de pedofilia, gente. Os pedófilos estão em vários campos. Principalmente eu vou falar aqui para finalizar o nosso vídeo 4 pontos. O primeiro ponto é com o contato, né? Com o contato, ou seja, na carícia, no abraço, no cheiro, entendeu? Ai, o pintinha bonitinha, o bundinha fofinha, começa assim. E também sem o contato é nas redes sociais, porque quem é que compra o celular para os filhos? São os pais. Então o que acontece, gente? É que a criança começa a ter acesso, começa a ter conhecimento, aí a mãe fica desapercebida, não fica monitorando a criança nem nada, de repente vem aqueles aplicativos de sexo explícito, e aí a criança começa a se envolver, começa a estimular o seu próprio corpo, né? Então, de repentemente, a criança está viciada naquilo dali. E você percebe no brincar da criança. Você olha para a criança e a criança só quer brincar pro lado sexual. Fica mostrando os órgãos genitais para as outras crianças, ou pegando os órgãos genitais da outra criança. Aí eu pergunto a você, quem foi que ensinou isso à criança? Se a criança não tem habilidades ou desenvolvimento para isso, quem foi que ensinou? Aonde foi que ela viu? Ou será que você está tendo relação sexual diante dos seus filhos? Então, para a criança, aprende muito quando ela vê e também quando ela escuta, né? A criança aprende muito. Então, tudo isso os pais têm que ver. O segundo ponto também é na sedução, né? O segundo ponto, na sedução também, ou seja, o pedófilo ele dá presente às crianças, ele começa a dar presente e de forma também dinheiro, né? Quando eu falo em dinheiro, eu falo sobre exploração sexual, entendeu? Porque a diferença do abuso sexual e da exploração sexual. A exploração sexual é quando a criança vem do seu próprio corpo para a prostituição. Existe países por aí, como o Sudão, que lá um menino é vendido pelo preço de 1 quilo de carne para prostituir, trazer dinheiro para dentro de casa. Criança de 6 a 8 anos também. Então, aqui no nosso Brasil, né, já houve algumas reportagens aí no Pará, de algumas crianças que ficaram vendendo seus corpos para trazer alimento para dentro de casa. Então, tudo isso a gente deve observar, né? E também nós vemos essa parte que é chamada exploração sexual. E quando é o abuso sexual, é quando a criança que não tem desenvolvimento para aquilo, ela é levada a ser, como se diz assim, ser utilizada como objeto para o abusador. Então, a diferença da exploração, que é vender o corpo, e a diferença do abuso sexual, né? E por último, agora, para finalizar, né, que o vídeo é curtinho, nós vamos falar do que? Da violência, né? Uma das coisas, gente, é o comportamento da criança, né? Quando a criança está sendo violentada, ela muda de comportamento. Ela fica obesa,
Ou ela fica obesa, ela fica estressada, ela fica, qualquer coisinha ela tem raiva, ela fica violenta, ela perde o sono, certo, gente? Então são muitas coisas que acontecem, coisas que ela nunca fez, ela começa a fazer, às vezes ela começa a fazer xixi na cama, né? Tudo ela fica assim agitada, ela muda de comportamento, né? Fica com vergonha, fica com medo, né? Ela tem aquela parte que ela fica com vergonha, ela fica com medo, ela fica tímida, ou às vezes ela fica muito agitada em alguma coisa, qualquer coisa, a criança tá chorando. Então tudo isso os pais têm que observar o comportamento, porque há uma mudança de comportamento quando a criança ela é abusada. E quem é o abusador? E por que está acontecendo isso? Por que os pais não tomam providência? Muitas vezes é necessário a criança falar para alguém, porque se ela for falar para os pais, muitos pais não querem aceitar, certo? Vai fazer alguma violência física contra essa criança. Como é que essa criança vai chegar adolescente? Tem muitos adolescentes que o que acontece? Eles partem para o suicídio, né? Mas e outros não. Então, como será a vida futura dessa criança em saber que não tem a proteção dos pais? Então, fica aqui a minha dica. Qualquer coisa que acontece, a pessoa tem que discar para o número 100, procurar o conselho tutelar, né, os órgãos governamentais, porque quem sai de dentro de casa não é a criança, é o abusador, seja ele o provedor, ou seja, o pai de família, ou seja, quem for que mora com a família. Por quê? Porque os órgãos governamentais vai trabalhar, vai cuidar dessa criança e desse adolescente. Então fica na graça de Deus, oramos pelas nossas crianças e obrigada aí por ficar, né, até esse exato momento aqui ouvindo, né, essa palestra. Estamos aí para dar palestra nas igrejas, tá bom? Paz e graça para todos, em nome de Jesus.